E se você descobrisse que o Brasil foi criado dentro de um projeto espiritual, através de uma visão onde Cristo apareceu e disse que uma terra seria construído um novo reino dentro de princípios e pilares espirituais? Na verdade, é exatamente isso que aconteceu. Dom Afonso Henrique, ele expulsa os mouros, os muçulmanos que haviam dominado a Península Ibérica, no caso Espanha e Portugal, durante a Batalha de Eurique. Eles entram numa batalha que eles muito provavelmente iam perder, pois o exército inimigo era mais numeroso. Naquela época não havia muita vantagem bélica, né? Eram espadas e escudos contra espadas e escudos. E então era muito difícil vencer um exército muito mais numeroso que o seu. E foi o que aconteceu, né? Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Eurique. E Dom Afonso Henrique teve uma visão. A tradição narra que naquele dia, consagrado a Santiago, o soberano português teve uma visão de Jesus Cristo, rodeado de anjos na figura do anjo custódio de Portugal, garantindo-lhe a vitória em combate. Essa história marcou de tal forma o imaginário português que o referencia como um milagre e se encontra retratado no brasão de armas da nação de Portugal, 5 escudetes, representando as 5 chagas de Jesus, bem como os 5 reis mouros vencidos naquela batalha. Essa é a história que é contada, os portugueses acreditam nessa história. Esse mitologema, vamos falar assim, ele tem a mesma importância, a mesma equivalência que os hebreus quando se trata da Terra Prometida, e vencer uma batalha e conquistar uma terra. E foi assim que começou o projeto que viria a culminar no Brasil, dentro desse reino de Portugal, né? Um reino que era de propriedade da Ordem do Templo. Posteriormente ficou conhecida como a Ordem de Cristo. Nessa visão, Cristo aparece para Dom Afonso Henrique e fala que ele vai estabelecer um reino. E esse reino vai prevalecer, vai prosperar. E o ponto é que nessa visão messiânica, Cristo teria dito para Dom Afonso Henrique que aquele reino perseveraria, prevaleceria e duraria muito, desde que não houvesse traição. E foi exatamente o que aconteceu quando em 1822, com a ajuda de José Bonifácio, o regime do Reino de Portugal foi alterado para império. Porque os governantes de Portugal nesse período eram regentes, príncipes regentes. Ou seja, eles não utilizavam a coroa sobre a cabeça, mas estavam ali guardando a coroa para o retorno do rei. Então, quando eles modificam o regime de reino para império, eles tornam-se a Casa Imperial, que viria a ser a família imperial, tá, com o projeto de tomar o Brasil desse reino prometido pelo Messias. E com a ajuda da maçonaria foi exatamente isso que eles conseguiram. Posteriormente, durante a proclamação da República, o golpe da República, em 1889. Então, existe uma causa, existe um governo legítimo, já existiu um governo legítimo, dentro de uma promessa messiânica mais importante ou tão importante quanto a promessa que os hebreus tinham de uma terra prometida. Só que é para nós, é a nossa versão da Terra Prometida. É tão importante isso que um grande esforço tem ocorrido na história para desvirtuar essa verdade, para que as pessoas não saibam disso. Então, fique você sabendo que você faz parte de um reino que foi prometido pelo Messias, um reino físico, inclusive, que poderia muito bem ser restaurado caso uma ação integrada entre brasileiros e portugueses removesse os poderes ilegítimos que atualmente governam, né? No caso, controlados pela mão oculta da maçonaria, e poderiam devolver esse reino, readequá-lo de acordo com esses princípios desse reino portucalense original, e aí sim talvez tivesse algum governo que valeria a pena lutar por ele. Com certeza aplicando-se logicamente o que é de melhor em economia, né? Como liberdade econômica, enfim, não estou negando de forma alguma o libertarianismo aqui, né? Nem o anarcocapitalismo, mas o mais interessante é que sim, havia um reino, ele foi roubado, literalmente, o reino do qual o Brasil fazia parte foi roubado pela maçonaria. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, acompanhe os vídeos do professor L'Orial Rocha, do Instituto Mucaraj Brasilam, IMUB.
Ele conta essa história com uma riqueza de detalhes incrível. Eu vou deixar alguns links na descrição para você poder acompanhar e saber mais a respeito dessa história tão fascinante que diz respeito ao nosso passado, à nossa verdadeira história como nação, como um povo que fazia parte de um projeto espiritual dado pelo próprio Cristo à sua igreja, que no caso, inclusive, ainda era uma igreja que estava vinculada à igreja ortodoxa do Império Bizantino. Essa Batalha de Eurique, que ficou conhecida como Milagre de Eurique, aconteceu no ano de 1139. Bom, eu vou continuar estudando esse assunto que eu acho fascinante e vou trazer mais informações aqui em breve. Até mais. E a maçonaria vai ter que devolver, hein? Vai ter que devolver. Deus volte.